Aleluia. Saúde, irmãos, na paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra, por gentileza. Nós vamos ler no livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, a partir do versículo 5. Cantares, capítulo 8, a partir do versículo 5. Leremos até somente o versículo 7. Vejo que muitos ainda procuram, vamos aguardar um pouquinho. Cantares, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada, tão aprazível ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus maravilhoso, eis aqui, Senhor, os teus filhos que se reúnem para te adorar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Senhor, famílias que vêm buscar a Ti, da Tua presença, buscar, Senhor, o Teu agir, buscar o Teu amor nessas famílias, ó Pai. Senhor, que esse amor seja como o amor expressado por Salomão em sua palavra, que sejam firme, inalterável, inabalável, assim como é o amor de Cristo pela Tua igreja, ó Deus. Sela, Senhor amado, o amor que existe nesses lares, nessas famílias, ó Deus, que possa crescer a cada dia e jamais ser eliminado. Deus maravilhoso e poderoso, ensina, Senhor, a cada um a ter paciência, a ter compreensão, cada um, Senhor, a cuidar mais do outro, porque é assim que nos ensina a Tua palavra. Maravilhoso Deus, abençoa as famílias desta igreja, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um, e as pessoas possam ver que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente e um Deus que cuida de cada um dos seus. Assim, Pai, abençoamos a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos hoje apresentar o Levi Santos. O Levi Santos está fazendo hoje 90 dias. Já viram alguém aniversariar 90 dias? A minha contagem agora é em dias, tá, gente? Não é mais em meses nem... Pastor Agenor, boa noite, Pai do Senhor. Quero convidar os pais do Levi e o Levi, o Regivando e a Elane. Está aqui o nosso Levi. Olha, pai, esse nome aí é forte, viu? Igreja, fica de pé, por favor. E assim como manda a palavra de Deus, os filhos dos crentes são assim, quando nascem, a gente, em agradecimento ao Senhor, traz para apresentar no templo, e assim nós oramos e o Senhor abençoa para que esta criança, ao crescer, seja uma bênção para seus pais, para o Senhor e para a igreja onde ele está servindo. Vamos então orar, apresentando o Levi ao Senhor. Querido e eterno Deus, nesta noite temos graças, Senhor, pelo nascimento do Levi.
esta criança que aqui está, ó Deus, nos braços dos seus pais. Senhor, abençoa esta vida que o Senhor concedeu a graça de vir ao mundo. Deus, que ele possa ser cuidado, ser criado pelos seus pais, e ao crescer, ó Deus, ele possa ser uma testemunha viva e fiel do que o Senhor é na sua vida. Dá, ó Senhor, a tua graça. Abençoa os seus pais, que eles possam receber de ti, Senhor, a graça, a sabedoria, e assim possam criar o Davi, o Levi, no temor da tua palavra. Deus, toma nas tuas mãos. Nós somos gratos por esta vida. Abençoa a sua família, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Levi, você é o tal, hein? Está aqui o certificado do Levi. Que Deus abençoe esta família maravilhosa. Amém. Olha, Levi, a foto oficial. Que beleza, Levi. Amém. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Neste momento, você tem uma oportunidade única de adorar a Deus. Então eu convido toda a igreja a estar nesse momento adorando o Senhor, porque este lugar aqui é um lugar que nós vemos quase que todos os dias das nossas vidas, né? Para adorar o Senhor até que Ele venha. A palavra de Deus diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor. Se você está vivo, louve o Senhor neste momento, tá bom? Ministério de louvor. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? E pediria para que você pudesse ficar de pé, para que a gente pudesse dar continuidade no nosso momento de adoração. E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Ele te traz até aqui hoje para que tu possa realmente adorar e exaltar o nome dele, né? Então nós cultuamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus, porque Ele é santo e santo, santo para todo sempre. Muitas das vezes nós viemos para a casa de Deus e muitas das vezes nós ouvimos algumas palavras e entristece o nosso coração. As pessoas têm às vezes nos colocado meio que está de lado, e você tem se sentido muito pequeno, talvez. Mas eu quero te dizer que existe uma marca, e essa marca, a marca da promessa, é o Espírito Santo de Deus, e Ele está sobre sua vida, e Ele te garante a vitória, uma conquista, e hoje você vai sair desse templo diferente, da maneira que você entrou, porque você é filho dele, e você tem a marca da promessa. Então, declare isso, abra sua boca, louve ao Senhor e diga que Ele é lindo, santo e maravilhoso, amém? nos sonhos e me fazer desistir. Vai apagar, vai apagar a marca da promessa que Ele me fez. Se decidir destruir, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará.
de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Eu quero ver agora, igreja. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar tua presença. Mais alto, fala. Pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Mais uma vez, a igreja. Eu não posso deixar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar o pão vivo que desce do céu, que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Sustenta. Louvado seja o teu nome, Deus. Ei! Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai falar sobre como nós temos consciência do nosso pecado através da lei. E todas as vezes que a gente tenta obedecer a lei, cumprir a lei, nós não conseguimos por nós mesmos. E a lei, ela nos mostra isso. Todas as vezes que eu tento ser obediente ao Senhor, eu não consigo. Todas as vezes que eu tento não pecar, eu não consigo. E quanto mais eu tento, mais eu não consigo. Eu vejo quão miserável eu sou. Porque eu luto contra a minha carne e não consigo vencer a minha carne. Mas veio um que foi maior que a lei, que cumpriu a lei por completo. Ele observou a lei inteira. Ele não pecou em nada. Ele não errou nada. E no capítulo 8 de Romanos fala exatamente sobre isso. Que quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos o quão fraco nós somos e o quão errado nós somos. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que nele, revestido do poder do Espírito Santo em nós, que habita em mim e em você, nós conseguimos sim ser firmes ao Senhor. Nós conseguimos sim vencer a luta da carne contra o Espírito. Não por nós mesmos, porque nós não merecemos, mas por Cristo que habita em nós. Ele fala, portanto, nenhuma condenação há para o que vive segundo o Espírito. Não existe condenação para nós em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Porque o Espírito, ele nos libertou da lei, do pecado e da morte. O Espírito nos libertou, entenda isso, da lei, do pecado e da morte. E hoje nós somos livres, porque o Espírito Santo habita em mim e em você e nos faz vencer
nossa carne, pelo agir do Espírito Santo em nós. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não entendo o meu próprio agir. Oh, Deus. Sinto a graça, o que seria de mim? Aleluia, Senhor. Não entendo o meu próprio agir sem a graça de Cristo em nós. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, não que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluia, Senhor. Adore a Deus essa noite. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou
venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que iria ver face a face com você. Posso imaginar, só posso imaginar. Rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair. Eu sei, na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar, eu só posso imaginar. Yeah. Eu só posso imaginar. Que chegar contigo me encontrar e te adorar.
posso imaginar. Rodeado por tua glória, o que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou em teus braços vou cair, mas eu sei na tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por tua glória, o que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou em teus braços vou cair, mas eu sei na tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Escutas quando clamo, atrai ao meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Ele és tudo para nós. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui o evangelista Walter, que vai nos ministrar a palavra nessa noite, para ficar aqui junto conosco. Por favor. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor, tá bom? Com os dízimos e as nossas ofertas. Enquanto vozes angelicais louva ao Senhor também, tá bom? Adorando o Senhor, vozes angelicais. Enquanto isso, nós vamos também tirar as ofertas, dízimos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus. Abre as portas de emprego. Tira, Senhor Deus, as dificuldades, Senhor Deus, que tantas famílias têm passado. Mas a tua vontade, Senhor Deus, prevalece em nossas vidas. Então, Senhor, fica conosco, abençoando a tua igreja, abençoando cada um que veio aqui a este lugar, abençoando todas as famílias, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor derrame as tuas graças sobre nossas vidas. Que nós te agradecemos, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você pensa que está tudo terminado,
Eu gostaria de chamar as criancinhas aqui para cá, que agora sim elas vão para a sua salinha. Tá bom? As crianças da nossa congregação. Está aqui todas. Está vindo ali mais. Amém. Mário William. Mário William, por favor. Amém. Vamos orar, queridos. Você mesmo sentado, feche seus olhos. Vamos curvar nossa cabeça. Orar para que Deus opere na vida dessas crianças. Deus amado e eterno, Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigado por hoje, Pai, por esse culto. Nós oramos para que essas crianças sejam abençoadas e sejam abençoadoras. Onde eles estiverem, Pai, que eles sejam um canal de bênção na vida de pessoas que os cercam, no seio de sua família, na sua escola, na vizinhança, onde eles estiverem, que o brilho da glória de Deus seja sobre eles. Abençoa as professoras que vão ensinar e nos abençoe em todo o tempo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vigilista, Walter, por favor. Os próximos 45 minutos nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus possa usá-lo em nome de Jesus. Por favor, pastor Weber, faça oração, por favor, pelo ministro. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, Deus maravilhoso, eis aqui o teu servo, ó Pai. Usa, Senhor, poderosamente como tu queres, ó Pai. Que ele seja instrumento teu para falar aos nossos corações, ó Deus. Dá a ele, Senhor, a tua unção de ousadia, ó Pai. Poder da tua palavra, Pai amado. Pai amado, prepara os corações para receber a tua palavra. Que os corações encontrem terreno fértil para que possa transformar vidas nesta noite. Assim, Senhor, entregamos o teu servo em tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Evangelista. Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de todos, amém? Eu, ouvindo o relato da psicóloga, lembrei de uma jovem em Juazeiro. Eu era supervisor de uma empresa e essa jovem todos os dias, ela parecia muito alegre. Ela chegava sempre com um caderno no meio, né? E ela cumprimentava a todos, mas ela não gostava de se abrir. Eu achava que ela era muito tímida. E como eu estava passando apenas 15 dias em Juazeiro, substituindo um gerente que estava de férias, eu não me aprofundei muito sobre o que aquela moça estava passando. Eu tinha ido fazer um trabalho profissional lá e eu tinha que desempenhar muito bem. Então, eu não era cristão ainda. Eu era cristão, mas não era crente. Eu não conhecia a palavra. E essa moça, assim que eu cheguei em Fortaleza, eu passei 15 dias lá. Assim que eu cheguei em Fortaleza, eu soube que ela tirou a própria vida. Essa moça, ela gostaria muito de concluir a faculdade dela. Ela não tinha apoio dos pais, depois eu fiquei sabendo. E a pressão do dia a dia, a correria, o medo de perder o emprego, tudo isso acarretou e fez com que ela tirasse a própria vida. Desde esse acontecimento, eu tenho tido o cuidado de conversar mais com os profissionais que trabalham comigo. Muitas jovens são pressionadas pelos pais da mesma forma que a moça estava falando aqui. Eu já fiz essa pressão em cima dos meus filhos. Eu já cometi esses erros também. Uma vez eu tirei o meu filho de dentro de uma lan house, na base do tapa, achando que eu poderia resolver daquela forma. Eu agradeço a Deus porque meu filho não é revoltado comigo. Agradeço a Deus por sermos amigos, mas não é com violência que se resolve o problema. Eu estava fazendo uma pesquisa desde 2014, a ABP, a Associação Brasileira de Pediatria, de Psiquiatria, né? Junto com o Conselho Federal de Medicina, eles fazem um trabalho de prevenção contra o suicídio. Mas o que mais me espantou foi o número de pessoas que morrem no Brasil. 12 mil pessoas morrem por ano, vítimas de suicídio, e 1 milhão de pessoas no mundo. E isso pode ser evitado, porque muita gente acha que depressão é besteira e não é.
Muita gente acha que depressão é falta de fé, e não é. Então, nós, como cristãos, temos o dever de ouvir mais. Interesse-se pelo problema alheio. Converse mais com seus filhos. Converse com um amigo, com amiga, com as pessoas no seu local de trabalho. Você pode estar salvando uma vida. Eu estava no Shopping Del Passeio há 12 anos atrás, quando eu vi um rapaz balançando a cabeça, chorando, e eu não entendi por que ele estava chorando, e eu me aproximei dele. Um rapaz muito forte. E eu perguntei o que estava acontecendo. Ele não quis me dizer, e na hora, não sei porquê, eu segurei muito forte no braço dele e arrastei para o meu peito. E ele começou a chorar muito. Chorava muito, aquele rapaz muito mais forte do que eu, chorando muito. Ele se agarrou comigo porque ele iria se matar. Ele disse que tinha traído a esposa, ele não merecia mais viver porque ele era um servo do Senhor. Ele disse: eu cometi um pecado contra o meu Senhor e eu não mereço mais viver. E eu somente ouvi, conversamos, choramos juntos. E eu disse: olha, o maior sacrifício Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Então você não precisa cometer esse suicídio, esse sacrifício. E hoje nós não somos amigos porque eu não tenho muito contato com aquele rapaz. Mas eu fico satisfeito em vê-lo junto com a família. Ele resgatou o seu lar e hoje ele vive bem. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai buscar alguns relatos, a gente vê que grandes homens de Deus passaram por problemas parecidos. Elias, um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, mas em certo momento da vida dele, ele pediu para morrer. Foi um homem usado por Deus para exortar um rei idólatra, junto com a esposa dele, Jezabel. Ele estava levando o povo à idolatria. Muitos conhecem essa história. Foi um homem usado por Deus para multiplicar a comida, o azeite na casa da viúva de Sarepta. Foi um homem usado por Deus para ressuscitar o filho de uma viúva. Mas de repente ele se sentiu perseguido e ele quis tirar a própria vida. Conhecemos também a história de Noemi, que teve o seu esposo, perdeu o seu esposo e os seus 2 filhos, mas chegou um momento da vida dela que ela se sentiu amargurada. Então, suicídio, depressão não é falta de fé. Nos apeguemos a Deus e ouçamos mais as pessoas, porque não sabemos o que as pessoas passam, tá bom? Vamos ficar de pé? Gostaria que todos abrissem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pela vida de todos que estão aqui,
Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu me deste essa palavra desde que o presbítero me fez o convite, ó Deus. E eu creio que o Teu Santo Filho Jesus Cristo está voltando para buscar a Tua igreja. Pai, existe uma urgência na palavra. Durante todo o mês, o pastor Grijalba, ele, na sua palavra, ele já alertava a sua igreja. E uma das palavras, uma das frases que mais me chamou a atenção foi: e João viu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço uma bênção especial para o Teu povo. Nos abençoa, nos guarda, nos protege. Abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Todos assentem. Meus amados irmãos, existe uma urgência do povo de Deus a sonhar com a cidade santa e a buscar a santificação. Não sei se vocês estão acompanhando, eu acredito que sim. Os discípulos, eles perguntavam a Jesus Cristo quando seria o sinal das últimas coisas e o final dos tempos. Jesus Cristo sempre passava para eles que eles deveriam olhar para o tempo. Hoje nós sabemos, como eles sabiam naquela época, quando vai chover. Nós nos atentamos muito rápido, pegamos uma blusa quando está fazendo frio, pegamos um guarda-chuva, sabemos exatamente quando vai chover. O relógio de Israel, ele marca os sinais da volta de Cristo. A pandemia que está acontecendo em todo o mundo nos chama a atenção para muitas coisas. Aquela praga de gafanhotos abriga uma possível guerra, quase uma possível guerra entre Israel e Irã, e muitas outras coisas nos chamam a atenção. Mateus capítulo 24, a Bíblia nos diz que quando houvesse nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerras, então nós estaríamos próximos do fim. E hoje eu vejo que muitos profetas de Deus, muitos homens de Deus estão causando escândalos dentro das igrejas. Eu vejo isso como um prenúncio do fim também. Muitos abandonando a sua fé. Pessoas brincando com o evangelho do Senhor todos os dias. Nós precisamos estar atentos, principalmente com esse acordo de paz que está sendo feito entre o povo de Israel e os Emirados Árabes. A Bíblia diz que quando houvesse isso, haveria repentina destruição. Lá em Tessalonicenses, a Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Mas o que me chama a atenção é o que precisamos fazer para que nós possamos herdar essa promessa. O pastor Grijalba, na terça-feira, ele estava falando sobre ser mente de Cristo. E nós precisamos ter a mente de Cristo. O que é que nós estamos fazendo? Conhecemos a verdadeira mente de Cristo? A Bíblia nos chama muita atenção para isso. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Buscamos verdadeiramente as coisas de cima ou as que são da terra? A Bíblia diz: buscai as coisas de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Muitos de nós estamos deixando, eu me incluo, eu trabalho com comércio, eu sou gerente de uma loja de calçados, e eu já soube que o horário vai voltar ao normal, ou seja, abrindo 8 da manhã e fechando às 19 horas. Muitas vezes eu saio de casa às 5 da manhã e chego às 20 horas, 20, 30, 21 horas. E eu faço uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo. O que é que eu estou fazendo com a minha vida?
Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, eu disse, minha filha, eu tinha uma meta. Minha meta era ganhar no mínimo 2 almas por mês. Eu não tenho feito mais isso. Obviamente nós temos um trabalho dentro do condomínio, não sei se vocês já sabem, temos um trabalho de evangelização dentro do condomínio residencial onde nós moramos. Esse trabalho é feito todos os sábados, das 19h30 às 21h. Para a glória de Deus, o Senhor tem salvado muitas vidas lá. Agora, será que isso é suficiente? Será que isso é suficiente? Ou será que eu posso me gloriar de estar fazendo isso? Não. A Adriana, quando ela estava cantando o louvor, uma coisa me chamou a atenção: é pela graça que somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia já nos chama a atenção. É pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E muitos de nós estamos achando que fazemos alguma coisa para o Senhor. É certo que devemos buscar a santificação. Nós somos seres tricotômicos, é uma briga constante de espírito, alma e corpo. Porque muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, o bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal que não queremos, a esse fazemos. Eu fui pregar numa igreja hoje pela manhã e tinha um pastor que ele estava afastado da palavra. Você sabe por que ele estava afastado? Porque um outro pastor vendeu um automóvel com sinistro para ele, ele teve um prejuízo terrível. Gente, nós estamos falando de pessoas cristãs dentro da própria igreja. As pessoas que me dão mais trabalho na loja são os próprios cristãos, os crentes. Crente faltando aos sábados porque participou de uma vigília na sexta-feira, achando que pelo fato de eu ser gerente da loja e ser cristão, eu deveria compreender aquilo, porque se eu não compreender, eu não sou crente. É crente que compra e não paga. Funcionários que tomam dinheiro emprestado e não honra com os seus compromissos. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Funcionários crentes que dão mau testemunho, palavras que denigrem a imagem de outras pessoas dentro da loja. E muitas vezes eu sou perseguido, até por parentes, porque eles acham que eu tenho que compreender aquilo. Eu estou falando de pessoas cristãs. Eu conheço uma senhora que é gerente de uma loja, que ela disse que não coloca crente lá. Até que ponto? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Irmãos, nós precisamos nos atentar para o que está acontecendo no mundo. Eu quero chamar a sua atenção, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, ele diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. O que é que nós precisamos fazer para que possamos ter direito a essa cidade celestial? Se a Bíblia diz que é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Já aprendemos aqui durante todo o mês que nós fomos justificados na morte de Cristo na cruz do Calvário. Passamos pela regeneração e devemos buscar a santificação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram no passado, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Se tudo se fez novo em nossas vidas, devemos mudar as nossas palavras, devemos mudar o nosso comportamento, devemos mudar as nossas atitudes, devemos mudar os nossos objetivos. Devemos buscar os nossos objetivos, cumprir com as nossas obrigações sociais, com as nossas obrigações financeiras. Porque infelizmente, eu estava conversando com um pastor e o telefone tocou. E ele conversando comigo disse assim: espera só um minutinho que eu estou chegando em casa. Eu digo: não, você está mentindo, você está falando comigo, diga que está falando comigo. Não faça isso, diga que está falando comigo. Eu estou falando com o seu Walter aqui, mas daqui a pouco eu chego em casa. Mas é uma besteira? Não é uma besteira, porque se Jesus Cristo voltar, você fica. João 8,44, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E muitas vezes, irmão, nós brincamos com coisas sérias.
Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificar as pessoas que estão ouvindo. Muitas vezes o que sai é mentira, fofoca. Já chegou muitas vezes, eu já cheguei na loja chorando, antes de abrir, antes de todos os funcionários entrarem, porque eu estava com o joelho no chão, chorando, orando pelos crentes. Eu não estava chorando para ganhar vidas, eu estava chorando, orando pelos crentes. A maior dificuldade que nós temos dentro do condomínio não são as pessoas que não conhecem a palavra, são os crentes. Nós temos esse trabalho de evangelização, nós começamos lá em 2013, e a primeira pessoa que nós encontramos foi um travesti. E Deus colocou no meu coração um amor muito grande por esse travesti. Eu disse, Senhor, o Espírito Santo me disse, não pregue para ele. Não pregue para ele, somente ore por ele. E eu acho que eu já contei aqui, não quero ser repetitivo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi 5 bancos de jardim. E em cada banco de jardim tinha uma pessoa. E era sempre a mesma pessoa. Eu disse, Senhor, eu não entendi. Me dá discernimento sobre esse sonho, eu não consigo entender esses sonhos. E o Senhor me disse, olha, os bancos que tu vistes significam os blocos, representam os blocos. E as pessoas, era sempre a mesma pessoa, é o sustentáculo da casa, vai lá e prega a palavra. Eu peguei a minha esposa, o Eric, que muitos aqui conhecem, colocamos o Eric, começou a tocar violão, eu não sei cantar, minha esposa pegou a harpa cristã, e nós fomos para o salão de festas e começamos a pregar o Evangelho. E eu disse, Senhor, eu quero encontrar a Michele, que era o travesti. Eu preciso encontrar a Michele. E o Senhor, naquele sábado, me deu a oportunidade de encontrar a Michele, que era o nome de travesti dele. E a Michele estava com uma saia curta, com um top e com salto alto. Eu disse, Deus, me dá autoridade para falar, porque ele não aceitava. E quando eu cheguei perto, eu disse, Michele, eu quero falar com você. Ele veio de forma arrogante para cima de mim, eu disse, olha, Jesus te ama muito. Quando eu disse essas palavras, ele caiu no chão, caiu com o joelho no chão, chorando muito, gritando, chamando a atenção de todo o condomínio, dizendo, irmão, ore por mim, que eu sou um servo de Deus, batizado nas águas e estou preso pelas correntes do inferno. Mas assim que ele fez isso, imediatamente ele se levantou, começou a gritar muito forte, saiu correndo, dizendo que me detestava, que eu desaparecesse da presença dele. Nós nos preparamos para fazer o segundo culto, e eu disse, Senhor, eu preciso encontrar a Michele. E a Michele no segundo culto estava presente. Michele tomou a decisão de aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador da vida dele. E hoje ele se chama Edson. É um evangelista dentro do condomínio, ganhando almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Michele se tornou Edson. Ele vivia com um juiz. Dormiu muitos anos na cal. Hoje o Edson é um evangelista, me ajuda nos cultos. Ele bate de porta em porta e de casa em casa, espalhando folhetos e orando pelas pessoas. E através desse evangelismo é que nós, através do poder de Deus, temos conseguido tirar muitas almas do inferno. Irmãos, orem por esse trabalho, tenham amor por esse trabalho, tenham amor pela obra de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Voltando a falar de Israel, esse acordo de paz entre o povo de Israel e os Emirados Árabes, eu fui atrás dos detalhes do acordo. O presidente dos Estados Unidos, ele está armando da mesma forma aqueles países que até então eram inimigos ferrenhos de Israel, sendo que então Israel resolveu ceder algumas terras que já tinham sido conquistadas desde 1948. Irmãos, Deus não permite isso. O juízo de Deus vai vir sobre os Estados Unidos, e o juízo de Deus vai vir também sobre o povo de Israel, porque está permitindo essa divisão de terras. O Irã, a Síria e a Rússia
já começaram a atacar as fronteiras de Israel. E a qualquer momento pode desencadear uma terceira guerra mundial. A Bíblia já alertava que quando houvesse um tratado desse de acordo de paz, haveria repentina destruição. Por trás desse acordo está Benjamin Netanyahu, o Kushner. Interessante que o Kushner disse que esse acordo duraria talvez 3 anos e meio. Isso diz alguma coisa para vocês? A Bíblia nos alerta que quando houvesse o arrebatamento da igreja, a terra teria 3 anos e meio de paz e prosperidade. Você sabe por quê? Porque o anticristo estaria sobre a terra alertando o povo e dando uma explicação lógica para o desaparecimento do povo. Se você ainda está na igreja e duvida disso ou não sabe o que é o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, como eu já falei aqui antes, ao ressoar a trombeta de Deus, as pessoas que já morreram e tiveram aceitado a Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. O que quer dizer isso? Você é crente, sua mãe não. A Bíblia diz que você será tirado da terra de forma repentina. A Bíblia diz que a esposa vai desaparecer e o marido não, se ele não for crente. A Bíblia diz que as crianças desaparecerão. Agora imagine você estando na rua, um carro sem o motorista, um avião sem o piloto, o trem sem o maquinista, o motoqueiro somente com a moto. Imagine a esposa estar com o marido e o marido desaparece, a moto fica desgovernada. Vai acontecer um caos de forma mundial. E você está preparado para isso? Você está preparado quando isso acontecer? O que é que nós estamos fazendo? O que é que precisa então, irmãos, para que eu possa participar? O que é que eu preciso então fazer, irmão? A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 8. Me deu um branco aqui agora, irmãos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E desde os louvores que é cantada a graça de Deus na minha e na sua vida, quando Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. É necessário que nós façamos uma confissão de pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que é necessário aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de salvação e de vida eterna, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, no versículo 32, o próprio Cristo falando, ele diz, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o fato de ficar na sua cadeira quando é feito o convite, aliás, eu também não concordo o aceitar Jesus como Salvador, porque na verdade é Jesus que lhe aceita como pecador que você é, e mesmo assim pela graça dele, ele te salva. Mas a Bíblia diz que todo aquele que confessar a Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, o Senhor o confessará diante do Pai que está nos céus. Então, quando for feito este convite, não fique na sua cadeira. Tenha coragem para tomar uma decisão para Cristo, porque Cristo já tem a coragem de escrever o seu nome no livro da vida e perdoar os seus pecados. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo, se não me engano, capítulo 2, a partir do versículo 3 até o 5, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele quer que você seja salvo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todas as pessoas sejam salvas. E essa salvação, irmão, só vem através do nome de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse caminho da salvação só vem através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Agora a Bíblia também nos alerta que o Senhor sonda a nossa mente, o nosso coração e o nosso andar. O que é que eu faço da minha vida no meu dia a dia? De que forma eu ando? Eu sou crente diante da minha esposa? Eu sou crente diante dos meus filhos? Uma vez disseram assim: a escola bíblica com o presbítero é muito exigente. Pai, o senhor precisa assistir. Eu disse assim: certamente porque a luz não se mistura com as trevas. Ele está sendo luz e vocês estão sendo trevas. Por que eu falei isso? Porque eu conhecia até aquele momento, isso faz uns 2 anos, o comportamento de quem eu tinha dentro de casa. Eu não passo a mão na cabeça de filho, meus filhos me conhecem. Eu não passo a mão na cabeça de amigos. Eu não negocio a minha salvação. Porque eu sei que eu preciso estar tomando a decisão diante de Deus a todos os momentos. Não negocie a sua salvação, porque o céu é verdadeiro, o céu é real. O céu está disponível para você. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, é quem vencer. Ou seja, algumas pessoas não vencerão. Algumas pessoas não conseguirão vencer. Ele diz, ao que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas tem algumas pessoas que não conseguirão vencer. Não conseguirão vencer porque andam na mentira, porque andam na fofoca, porque andam na falsidade, porque não priorizam as coisas de Deus. Muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir à igreja e ela diz assim: são muitos cultos durante a semana, eu só vou aos domingos. Você acha mesmo que você que só consegue priorizar uma vez por semana o culto, conseguirá ficar 24 horas no céu? Obviamente que você estará com o corpo glorificado. Mas Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E minha fé jamais será fortalecida. Eu jamais serei renovado. Eu jamais serei regenerado se eu não aprender e não praticar a palavra. Gente, é real a volta de Cristo. É real a volta de Cristo. Eu sei que experiências pessoais são experiências pessoais. Ela não está escrita na Bíblia. Mas eu tenho orado, pedido a Deus: Senhor, me dá um alerta. Senhor, me mostra mais o que a gente pode fazer pela tua igreja. E eu tive um sonho, irmãos. Eu vou contar o sonho para vocês. Eu sei que é muito pessoal. Eu gosto lá pertinho do Mundaú. Nós estamos construindo uma casa no Canaã. Uma casa simples, uma casa humilde para a nossa velhice. Estamos construindo com dificuldade e aguardamos, esperamos um dia poder estar lá. Porque meu grande sonho é pregar a palavra para aquelas pessoas idosas. Muitas pessoas idólatras que têm a sua esperança naquelas imagens de escultura. E eu tive um sonho que eu estava indo para a praia e do lado esquerdo tinha uma casa cheia de jovens. Muitos jovens estavam naquela casa brincando, muitas festas, muita brincadeira. E eu olhava para o mar, o céu estava ficando muito negro. E aquelas ondas aumentavam mais e mais, como se viesse um grande tsunami. E eu olhei para os jovens e os jovens continuavam brincando. E eu gritei: isso não é momento para sorriso, não é momento para brincadeira. Vocês precisam se alertar, olhem para o mar, olhem o que está acontecendo. Não deu tempo, irmãos. Eu acordei, desesperado com aquele sonho. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. Eu estava pensando no Setembro Amarelo, o que as moças estavam falando, e eu lembrei de João capítulo 14, quando Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Naquele momento de quinta-feira, era a quinta-feira do Getsemane,
E alguns teólogos gostam de dizer que Jesus Cristo passou por um momento de depressão. Eu não concordo com isso. Eu acredito até que foi um momento onde os discípulos estavam tristes, perturbados, angustiados, porque o grande amigo deles já disse que iria partir e eles não poderiam ir. E eles não tinham entendimento de para onde aquele grande amigo iria. Jesus Cristo sabia o que iria passar. Jesus Cristo sabia do suor de sangue. Jesus Cristo sabia que seria traído por um dos 12. Jesus Cristo sabia que um dos melhores amigos ali iria negá-lo. Jesus Cristo sabia tudo aquilo que o esperava. Mas ao mesmo tempo ele chega para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar o lugar para que onde eu estou, ou onde eu estiver, estejais vós também. Nos maiores momentos de angústia só existe um caminho que nós devemos buscar. E esse caminho é Jesus Cristo. É Ele quem pode tirar a nossa angústia, os nossos problemas, as nossas aflições. Eu já passei por grandes angústias na minha vida também. E Cristo, sabe, nos momentos de aflições, foi Ele quem me socorreu. Eu me apeguei em Mateus capítulo 11, versículo 28, a partir do versículo 28, quando Ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor, somente um pode resolver o teu problema, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Não existe ninguém que possa trazer uma paz, não existe ninguém que possa trazer amor, não existe mais ninguém que possa trazer o carinho que Ele pode te dar. No momento de angústia, procure a Cristo. Cristo, Ele pode resolver os teus problemas. No momento de angústia, dentro do condomínio, quando eu achei que o trabalho seria muito forte, que eu não teria como resolver aquilo, eu coloquei o joelho no chão e disse: Senhor, eu preciso de pessoas para me ajudar a fazer esse trabalho. Senhor, eu preciso que levante pessoas, que nos dê forças, nos dê maturidade, nos dê unção para que a gente possa fazer esse trabalho. E Deus tem levantado pessoas, aquelas pessoas mais improváveis, aquelas que um dia eu também julguei achando que não teria condição de fazer aquele trabalho. Não foram pastores, não são pastores que me ajudam, não são diáconos, não são presbíteros. São aquelas pessoas que têm amor pela obra de Deus, sem sequer ter confessado o nome de Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas hoje nos ajudam no condomínio, fazem um trabalho. Essas pessoas conseguem arrecadar cestas básicas. Essas pessoas conseguem limpar o salão. Essas pessoas conseguem nos ajudar a preparar para tudo aquilo, para todo aquele trabalho que o Senhor tem feito ali naquele condomínio. E Deus, para a glória do nome dEle, para a glória do nome de Cristo, Ele tem salvado talvez umas 50 pessoas ali. E esse é um trabalho que nós devemos fazer, eu e você devemos fazer. Eu passei durante toda a semana, poderia trazer uma pregação diferente. Eu disse: Senhor, o que é que eu faço? Ele disse: desperte a minha igreja. Desperte a minha igreja, porque Jesus está voltando, irmãos. Nós não podemos mais ficar brincando de ser crentes, não podemos mais brincar achando que simplesmente pelo fato de estar vindo à igreja na terça, na quinta ou todos os domingos é característica de ser cristão. Isso não é característica de ser cristão. A Bíblia nos diz, se não me engano, segunda carta de Pedro, capítulo 1, se não me engano, a partir do versículo 3, eu estou ficando velho e minha memória está. Ele diz: a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor.
essa graça e a paz vos sejam multiplicadas, quando a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. De que forma nós utilizamos isso? De que forma a verdade pode me libertar? A Bíblia diz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você deixa Cristo verdadeiramente trabalhar na sua vida, esses rios de água viva lhe tornam um evangelista, lhe tornam uma pessoa cheia de amor, lhe tornam uma pessoa cheia de atitudes, lhe tornam uma pessoa que tem boas obras. Eu sei que as boas obras não salvam, mas o crente que é salvo, ele tem as boas obras. O crente que é salvo, ele tem prazer pela obra de Deus. O crente que é salvo, ele não se prende a dízimos e às ofertas. Muitas pessoas não querem mais ofertar dentro das igrejas, achando que os pastores estão utilizando mal. Ele disse: olha, eu não quero saber o que um pastor faz com o meu dízimo. Eu não quero saber o que um pastor faz com a minha oferta. O dízimo não é meu e a oferta também não é minha. E muitos estão utilizando esse argumento para não devolver mais aquilo que é do Senhor. E o dízimo e a oferta servem para isso, para te dar mais conforto, mais comodidade, para ajudar na obra de Deus, para as obras sociais. Você não sabe o preço que um pastor tem que pagar dentro de uma igreja. E igrejas estão sendo fechadas por falta de amor dos próprios cristãos, porque querem usar os dízimos e as ofertas no seu bel prazer. Cadê a graça e a paz que está sendo multiplicada? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito pela vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Agora vem a parte mais importante: para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. E a mentira tem corrompido muita gente. O dinheiro, a falta de compromisso, a falta de fé, a falta de trabalho na obra de Deus. Eu sinto uma grande dificuldade em realizar o trabalho por conta disso. Porque as grandes dificuldades quem coloca são os próprios crentes. Eu estou passando isso para vocês, para que nós não coloquemos dificuldade na obra de Deus. E essa dificuldade eu passo no meu trabalho. Eu não estou pedindo que alguém ajude no trabalho, eu estou pedindo que a pessoa, que o crente não atrapalhe o trabalho. Eu sinto dificuldade pela falta do próprio testemunho das pessoas. A Bíblia já nos alerta quando Cristo, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, se não me engano, a partir do versículo 13, ele diz: vós sois o quê? O sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas ele faz um alerta para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todos que estão na casa. Talvez vocês não saibam o que é um velador, mas eu morei numa casa do interior onde nós não tínhamos energia elétrica. A minha mãe de criação colocava a lamparina no velador, para que trouxesse luz para todos que estivessem dentro da casa. Aí Cristo faz uma aplicação pessoal no versículo 16, para mim e para você. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É as tuas boas obras, é o teu andar com Cristo, são as tuas palavras, são as tuas atitudes que vão glorificar o nome do Senhor. E essas mesmas atitudes que muitas vezes que têm atrapalhado o trabalho da obra de Deus. E para você que está na igreja, que não confessou a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia faz um alerta para você. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Jesus Cristo está voltando, e se você não tiver confessado a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, o seu destino será terrível. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, você vai ver a história do rico e Lázaro. E a Bíblia diz naquela história que o rico, ele conhecia Abraão, ele conhecia. A Bíblia diz que aquele homem tinha uma experiência, e a Bíblia diz que ele estava consciente de tudo o que estava acontecendo, quando ele diz que ele morreu e foi para o Hades, e Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. A Bíblia diz que aquele homem tinha uma experiência, ele deixa entender que aquele homem tinha uma experiência, porque ele diz: Pai Abraão, pede a Lázaro que molhe pelo menos a ponta do dedo, porque eu estou nesse local sendo atormentado. Ele diz: meu filho, ainda que eu quisesse passar de um lado para o outro, não poderia, porque existe uma barreira entre nós dois. Mas Senhor, deixa eu voltar, porque eu tenho alguns irmãos na terra, quem sabe um morto voltando poderia alertá-los. Ele disse: ele tem os profetas. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque quando você vê Mateus capítulo 10, versículo 28 e Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos alerta que nós somos seres tricotômicos, feitos de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Quando a gente morre, por exemplo, quando eu morrer, meu corpo vai para o pó da terra. A minha alma, se eu não estiver com Cristo, ela vai para o Hades. E meu espírito volta para Deus. Mas a Bíblia me alerta que no dia que o Senhor me chamar, aquela terra vai dar o meu corpo de volta, ela vai se encontrar com a minha alma, onde ela estiver, ou no Hades ou no paraíso. O que é que eu vou fazer quando Cristo me chamar? Aonde estará na minha alma? No Hades ou no paraíso? Eu irei para o céu ou irei para o inferno? Mais uma vez eu quero te lembrar, a Bíblia diz: a saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu vou ler mais uma vez Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E diz: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O versículo 7 ele diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus está te fazendo um convite, e esse convite é de salvação e de vida eterna. João capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz que independente dos seus pecados, Atos capítulo 3, versículo 19, a Bíblia me assegura: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de alegria pela presença do Senhor na sua vida. A Bíblia diz que todos os meus pecados serão apagados. A Bíblia diz que quando eu peço perdão a Deus,
A Bíblia diz que quando eu confesso os meus pecados e os abandono, eu alcanço a misericórdia de Deus. Deus não conseguirá lembrar mais dos seus pecados. Seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. A Bíblia diz que não entrará no céu coisa alguma imunda ou impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, você precisa tomar a decisão para Cristo. E nesse momento, você que não tomou essa decisão, eu quero te convidar. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Deixa a vergonha de lado. Você precisa ter os seus pecados perdoados. Não tenha vergonha. Também quero convidar a você que de repente já tenha confessado a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas por algum motivo você se entristeceu ou se afastou da palavra. Você deixou de vir à igreja, você voltou a cometer algumas coisas que não agradam ao Senhor. E a Bíblia diz que o pecado sempre nos rodeia, mas o perdão está disponível para você. A Bíblia diz que a graça de Deus que te salva por meio da fé. Esse é o momento que você deve aproveitar para receber o perdão de Deus e escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a porta já está aberta para você também. A Milena já teve a coragem de vir aqui na frente, só falta você. Só um minutinho. Só falta você. A Bíblia diz que o perdão está disponível. A Bíblia diz que você precisa aproveitar esse momento. Eu lembro de um caso que aconteceu no Maracanaú há uns 5 anos atrás, onde o pastor fez um apelo e ele disse: olha, o Senhor me falou que no meio da multidão você tomou a decisão dizendo que a sua esposa deveria aceitar a Cristo, mas o Senhor está me falando que é você quem deve aceitar. E aquele homem tomou a decisão naquele dia, mas ele não conseguiu chegar em casa porque a vida dele já foi ceifada. Era a última oportunidade, e talvez seja a sua última oportunidade essa noite, de confessar a Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida e ter os seus pecados perdoados. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te apresentar, ó Deus, a vida dessa jovem. Meu Deus, ela quer confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida dela. Repita comigo: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Pai, me fortalece, me dá a graça, o prazer de estar na tua casa e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz que existe uma festa no céu. Quando alguém aceitar Jesus na igreja, seja amigo daquela pessoa, se aproxime dela. Se possível, se você tiver uma certa afinidade, pegue o número do telefone, mande uma mensagem, se comprometa a orar por ela. Porque é uma luta depois que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Eu quero chamar aqui o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É você. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem
cidades, as igrejas. Jesus Cristo está voltando. Te prepares para que tu vejas.